Deus é bom. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Aprendendo de Deus através de Jesus. É sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. Aprendendo de Deus através de Jesus. Se nós quisermos conhecer como Deus pensa, como Ele age, como Ele reage a todas as circunstâncias, basta nós olharmos para Jesus, o Filho de Deus. É interessante a gente entender que Jesus é Deus como Deus é. Jesus é Deus como Deus é. E Ele é homem como nós deveríamos ser. Jesus é Deus como Deus é. E Ele é homem como nós deveríamos ser. É interessante o texto de João capítulo 11. Eu acredito que você conheça o contexto, se dá naquele momento quando Jesus encontra Lázaro morto após 4 dias. E Ele traz a ressurreição àquele homem. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala sobre isso. E esse texto de João capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, mas nós vamos ler alguns versículos, nos mostra algumas lições que nós podemos aprender de Deus, a partir do que Cristo é, do que a sua imagem nos revelou. A primeira lição que nós temos está no versículo de número 6, capítulo 11 de João, e o versículo de número 6, que diz o seguinte: porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Entenda que Deus é Senhor do tempo. Diga amém, vai, me ajuda aí. Ele tem o controle do tempo na sua mão. Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a hora certa de intervir. Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive do tempo. Veja, chega a notícia até Jesus que Lázaro estava doente. Ainda não havia morrido, mas ele estava doente. E é interessante que, como amigo, né, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, que Jesus era de Lázaro, a gente fica pensando que Jesus deveria levantar e sair correndo. Seu amigo estava doente, estava precisando dele. Geralmente é assim que nós fazemos. Tem um amigo, tem alguém que é importante para a gente, você fica sabendo de uma notícia, você já quer ligar, você já quer informação, sim ou não? É assim que a gente age. Mas o versículo de número 6 diz que Jesus ainda esperou 2 dias. Ele recebe a notícia e não faz nada. Eu e você, nós precisamos entender que a aparente demora de Deus é Ele aguardando o tempo certo dele agir. A aparente demora de Deus a nosso favor é Ele esperando o tempo certo de intervir em nosso favor. Ele não chega atrasado. Ele tem a hora certa. Ele tem o momento certo. Eu quero que você nesta noite não esqueça, Ele é Senhor do tempo.
Ele é Senhor do tempo. Lá na criação, você conhece a história? Ele dá ordens. E tudo no seu tempo se faz. Tudo no tempo devido se cria. Não é diferente na minha e na sua vida. Ele continua no controle, Ele continua dando ordens. Eu quero, nesta noite, liberar uma palavra sobre a sua vida. Se a sua vida está em caos, se a sua casa está numa dificuldade, o Senhor vai liberar uma palavra. O tempo dEle vai acontecer na sua vida, e você viverá os milagres de Deus. Você viverá a bênção, a provisão, o agir de Deus. Como na vida da nossa irmã que acabou de testemunhar. Encontra-se dentro de um ônibus, começa a evangelizar, está precisando de uma geladeira, Deus abre as portas, compra-se a geladeira, está precisando de emprego, Deus abre as portas, o emprego chega. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Uma segunda lição que nós devemos aprender: Deus permite situações adversas, preste atenção nisso, para que quando Ele as resolver, possamos crescer na fé. Deus permite situações adversas em nossas vidas, para que quando Ele entrar com solução, nós possamos ter um crescimento em nossa fé. Versículos 14 e versículo 15 de João, capítulo 11. Olha só o que diz. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Olha o diagnóstico. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus recebe a notícia: o seu amigo está doente. Algum instante depois ele diz: não, ele não está doente, ele já morreu. Mas é interessante que ele se alegra por não estar na casa. Parece meio louco. Alguém se alegrar com a morte do outro, de um amigo. Mas é interessante que Jesus havia um propósito nesta situação. O propósito era que vidas, pessoas, tivessem a sua fé aumentada. Ei, eu não sei se você entende isso. Quando Deus fizer aquilo que nós julgamos impossível, a nossa fé, a nossa experiência com Ele, certamente crescerá. Quantos aqui já viveram um milagre de Deus? Tem alguns que estão na dúvida. Você está vivo, meu querido, isso é um milagre. Nós estamos aqui respirando, nós estamos aqui bem, respirando, celebrando ao Senhor, isso é um milagre. Mas é interessante que Jesus espera o momento do impossível, para que a fé daquelas pessoas que estivessem ali fosse aumentada. Às vezes a gente não compreende porque passamos por determinadas situações. Às vezes não compreendemos porque enfrentamos determinadas situações na nossa vida. Não compreendemos o porquê estamos trilhando aquele caminho. Eu quero te dizer nesta noite: Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito é que o nome dEle seja glorificado na sua casa. O propósito é que através da sua vida, pessoas reconheçam o senhorio dEle, a grandeza dEle. Eu quero que você pense um pouquinho, quantos testemunhos, quantos milagres você viveu na sua vida. Quantas coisas já aconteceu na sua vida.
E você pode abrir os teus lábios e declarar: o Senhor fez, Ele é fiel, aleluia. O amigo está morto. Jesus fala, ele não apenas está doente, mas ele morreu. Talvez você nesta noite me ouve e está vivendo um momento difícil. Eu quero que você acalme o seu coração. Quero que você tenha paz nesta noite. Creia que Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Uma terceira lição que nós aprendemos. Deus em Cristo concede vida eterna àqueles que creem em Jesus. Deus, através de Jesus, concede vida eterna. Olha só os versículos 25 e 26. Capítulo 11, verso 25 e 26. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? É interessante que a possibilidade da morte eterna é uma realidade. A possibilidade da morte eterna é uma realidade. A Bíblia diz que todo aquele que não o confessa como Jesus e Salvador da sua vida, está morto espiritualmente, está distante, está afastado de Deus. Mas também a possibilidade da vida eterna é uma realidade. Se eu e você tomarmos a decisão de termos uma vida com Deus, de crer em Jesus, o versículo de número 26, se puder voltar para mim, por favor, versículo 26, diz que quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Oh, que tremendo isso, que poderoso esta palavra. Quem crê em mim nunca morrerá. Sabe, a gente enfrenta dificuldades, a gente passa por momentos difíceis, mas há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, a vida eterna com Ele, aleluia. Sabe, e essa promessa é a melhor e maior promessa que nós temos. A palavra diz que lá não haverá mais choro, a dor não mais existirá. Oh, eu não sei se isso te anima, se isso alegra o seu coração, mas nós estamos em meio a uma pandemia, tantas dificuldades, mas há uma promessa de estarmos eternamente com Cristo, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, aleluia, aonde nós estaremos celebrando eternamente. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer uma palavra de adoração a Deus nesta noite? Ele está vivo e Ele prometeu dar um lugar a mim e a você, meu querido. Precisamos crer em Jesus. Uma quarta lição que nós aprendemos está lá no versículos de 33 a 37. Deus se importa com a sua criação. Obrigado pelo glória a Deus. Deus se importa com a sua criação. Deus se importa com você. Ele compartilha as nossas dores. Ele compartilha os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Olha só o versículo 33 a 37 que diz: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam.
Jesus chorou. Então as pessoas disseram, veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus chora a dor de uma família, a perca de uma família. Jesus chora. Jesus sente a dificuldade que aquela família estava enfrentando naquele momento. Eu preciso que você entenda nesta noite que Deus, Ele não está simplesmente distante lá no céu. Nós temos às vezes a imagem de um Deus tão distante, tão longe. Eu quero te dizer nesta noite, Ele está ao nosso lado. Através do profeta Isaías, ele diz, olha, se vocês passarem no fogo, eu vou estar lá com vocês. Se vocês enfrentarem uma cova de leões, eu vou estar lá com vocês. Se vocês enfrentarem as águas, eu vou estar junto com vocês. Sabe, eu me alegro quando eu leio estas passagens, quando eu vejo estas palavras, porque isso traz conforto, traz consolo ao nosso coração, traz esperança às nossas vidas. Em um momento tão desesperançoso, em um momento de tanta angústia, nós temos certeza, há um Deus presente, há um Deus ao meu lado, há um Deus que nos ama. Você já viu coisa mais bonita do que velório de crente? Você vai para um velório de uma pessoa que não conhece Jesus, é um desespero. Aí você vai para um velório de crente, o povo está cantando, está celebrando, está adorando. Que coisa louca. Sabe por que isso? Porque a paz que excede todo entendimento reina naquele lugar, reina em nossos corações. Sabe, Jesus sente a dor da família de Lázaro, Jesus chora. O sentimento é de perca, o sentimento é de dor, mas Ele está ali para mudar a história. Ele está naquele momento para trazer uma nova visão. E eu quero que você nesta noite erga a sua cabeça, por mais difícil que esteja a sua vida, eu quero que você erga a sua cabeça e entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Aquela lágrima que corre talvez embaixo do chuveiro para ninguém ver, Ele está vendo. Aquela lágrima no travesseiro, escondido, Ele está vendo. Sabe, Ele me diz nesta noite, diga ao meu povo, eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou um Deus de perto e não de longe, eu sou um Deus que está próximo. Ele conhece as tuas lágrimas. Não só conhece, mas Ele está junto com você. Ele tanto se importa conosco, que se entregou na cruz do Calvário em nosso lugar. Prova maior de amor não existe. E a gente lembra de João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Há uma palavra de esperança aos nossos corações nesta noite. Há uma palavra de alegria aos nossos corações nesta noite. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior de todas as intervenções na vida do ser humano não é a cura de uma enfermidade. A maior de todas as intervenções na vida do ser humano não é uma geladeira nova, por mais que a gente se alegre. Não é a porta de um emprego, por mais que a gente celebre, a gente fica feliz por isso. A maior de toda intervenção é uma vida eterna com Deus. Aleluia! Aleluia! Eu queria que você erguesse as suas mãos aos céus nesta hora e dissesse uma palavra de adoração. Ele se entregou em nosso lugar, Ele nos ama. Aleluia! Há uma esperança para mim e para você. Sabe, o que nos esperava era a morte eterna. Lázaro morreu, sim. Mas como Jesus deu vida a ele novamente, ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida novamente. A história de Lázaro foi marcada com uma ressurreição. A minha vida, a sua vida é marcada como uma ressurreição eterna. Aleluia! Precisamos entender que a cruz era o nosso lugar. Aquele instrumento de morte pelo qual Jesus passou era o nosso lugar. Mas por nos amar, a palavra diz que Ele nos amou primeiro, e por isso Ele se entregou. Entenda que Ele se importa contigo. Amém? Põe a mão sobre o seu coração e diga: Jesus se importa comigo. Diga: Ele é meu amigo. É tão bom a gente ter amigos. É tão bom a gente poder abrir o nosso coração e chorar com um amigo que vai nos entender, que vai nos compreender, que vai celebrar com a gente. É tão bom. Nós temos o maior de todos os amigos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso amigo. Uma outra lição que nós precisamos aprender: Deus jamais fará aquilo que nós devemos fazer. Deus jamais fará aquilo que compete a mim e a você fazer. Versículos 38 e 39. Jesus chega diante do túmulo, e ali ele encontra uma pedra na frente do túmulo. Poderosamente ele poderia dar uma asa àquela pedra, né? Entenda a minha imaginação. E aquela pedra sai voando. Milagrosamente ele poderia fazer acontecer um terremoto somente naquele lugar e aquela pedra rolar. Mas ele não fez isso. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Sabe, tem coisa na nossa vida que é uma decisão nossa. São escolhas nossas. A nossa vida é feita de escolhas. Se você não escolher,
alguém vai escolher por você. Sim ou não? O Rafael lá em casa hoje põe uma roupa para vir para a igreja. Aí vai brincar com o cachorro da tia, volta todo sujo. Mãe, você não vai com essa roupa. Você vai com essa. Ele volta e meia cria casos com as escolhas da mãe. Ele quer o dele. Às vezes, a nossa vida, nós fazemos escolhas que vai nos levar a viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de percas. Jesus olha para aquele povo e diz: olha, a responsabilidade de tirar a pedra é com vocês. O impossível é comigo. Mas isso aí é possível, então retire a pedra. Sabe o que eu aprendo com isso? Para eu e você termos uma vida com Deus, nós precisamos fazer algumas escolhas. Precisamos retirar algumas pedras que nos impedem de ter uma comunhão com Deus, de ter uma vida com Deus. Quantas pedras estão postas sobre nós que tentam impedir a nossa vida de comunhão com Deus? A pedra da crítica, a pedra do egoísmo, a pedra do ceticismo, a decisão é minha e sua. Rompermos as pedras que nos impedem de viver o milagre. Entenda isso nesta noite. Se você toma a decisão em romper a pedra, o milagre acontece. Amém? Me ajuda aí, vai, dá glória a Deus. Você toma a decisão em romper a pedra, o Lázaro ressuscita e sai. Mas enquanto não rompermos com estas pedras, Deus não vai agir. A minha pergunta nesta noite é: qual pedra tem impedido o seu milagre? Qual pedra tem impedido o seu milagre? Pensa nisso. Uma outra lição que nós podemos aprender está nos versículos 39 a 44. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Você conhece a história? Lázaro está dentro de um túmulo, está morto, e a Bíblia diz que já fazia 4 dias, e Marta ainda diz: olha, Senhor, já cheira mal. Já não tem mais expectativa. Jesus manda tirar a pedra, e ele dá uma ordem, ele libera uma palavra: Lázaro, vem para fora. Você sabe o que eu acho mais incrível nesse texto? É que da forma que Lázaro está, ele sai. Vamos ler para você ver isso? E ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já fazem 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus.
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isto por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, vem para fora. E o versículo 44. E o morto saiu. Olha só, preste atenção. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Você entendeu o que a gente leu? Do jeito que ele estava deitado lá no túmulo, ele saiu atado. Você já viu um morto andando? Não. Ainda mais atado. Foi assim que ele saiu. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus. Ele é poderoso. Sabe, isso é tremendo, porque não existe situação impossível para Deus. Não existe forma difícil de Deus fazer o negócio acontecer. Eu volto com você na história da pedra. Ele poderia muito bem, na sua criação, ter mandado uma asa para aquela pedra. Ela pesava, voa. Ele não fez. Mas o morto sai enfaixado e atado. Eu aprendo com isso. Situações difíceis em que enfrentamos na nossa vida, o que nós devemos fazer é crer que Deus está no controle. Situações em que enfrentamos na nossa vida, o que precisamos fazer é crer que Deus há de trazer uma resposta, uma solução. A resposta é com Ele. O milagre é com Ele. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. O versículo 40 diz: se creres, verás a glória de Deus. A minha pergunta nesta noite, segunda pergunta: você crê? Qual milagre que você precisa para hoje? Qual resposta você precisa para hoje? Qual direção você precisa para hoje? Talvez você precise de uma direção lá na sua casa, na sua família. Eu te convido a crer no poder de Deus. Talvez o milagre que você está precisando é na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças. Eu te convido a crer no poder de Deus, no agir de Deus. É interessante que em meio a tudo isso, e eu já estou concluindo com estas palavras, Deus sempre requer de nós uma resposta. É interessante nesse texto, no contexto em que nós lemos. Vamos ver, 45 e 46. João 11, 45 e 46. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria, viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Preste atenção. Tem pessoas que vão celebrar o seu milagre. Tem pessoas que vão se alegrar com a sua vitória, com a transformação na sua casa. Mas tem pessoas que estão te olhando para poder fofocar a seu respeito. Você viu lá o pastor, camisa nova? É só para contar.
Alguns viram e foram contar para os fariseus. Sabe, Ele requer sempre de nós uma resposta. As nossas tomadas de decisões, das nossas escolhas. O milagre foi feito. Lázaro ressuscitou. Alguns se alegraram, outros não. Alguns celebraram, outros não. Alguns creram em Jesus, outros não. Eu entendo com isso que aqueles que creem e aqueles que alegram viverá os milagres de Deus, verá a resposta de Deus, verá o agir de Deus, verá a mão poderosa de Deus acontecendo, um milagre acontecendo. Eu quero te convidar nesta noite a conhecer Jesus, estando ao lado dos que creem. Quantos querem estar comigo do lado dos que creem? Se coloque em pé. O milagre foi feito. A resposta veio. O agir de Deus aconteceu. É interessante que Marta vira para Jesus e fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo lá no último dia. Eu sei, eu já conheço a palavra. Mas Jesus fala para ele: se você crer, hoje, é hoje, o milagre vai acontecer hoje. Vai acontecer lá? Vai. Mas se você crer, é hoje. Eu quero que você nesta noite derrame o seu coração diante do Senhor. Quero que você abra a sua alma perante o Senhor nesta hora. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Mas a palavra me diz de um Deus poderoso, que transformou a história de uma família. E está aqui para transformar a nossa história. Está aqui para trazer uma nova expectativa, uma nova esperança. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que se importa conosco. Esse Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo para a glória de Deus. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. Mas o trono está ocupado. Ele reina, Ele é Senhor. Ele está no controle. Enquanto eles vão ministrar uma canção, eu quero que você fale com Deus. Quero que você ore ao Senhor e apresenta o impossível da sua vida.